Serei seu professor nesta videoaula de distorção harmônica. Vamos começar? Os temas para esta videoaula serão harmônicas, taxa de distorção harmônica, técnicas para correção de harmônicas e filtros. Bom, vamos iniciar falando sobre as harmônicas. Quando nós falamos esse termo harmônicas, isso não é um termo exclusivo da elétrica. Nós vamos ouvir falar sobre harmônica, por exemplo, na música. Nossa, mas o que tem a ver a música com a rede elétrica? Pois é, os sinais elétricos, como nós já abordamos, eles são dotados de uma frequência. Ou seja, qual é a frequência de ocorrência de uma senoide ao longo de um segundo. As notas musicais são frequências. Ou seja, um piano, para ele gerar para ele emitir um som, ele precisa que, ao ser pressionado uma tecla, um martelo bata lá numa haste e isso vai provocar a vibração desta haste, gerando uma determinada frequência. Bom, mas para não nos aprofundarmos muito na questão da música, vamos voltar aqui para a rede elétrica. Então nós sabemos que um sinal senoidal possui uma determinada frequência. Agora, esta frequência ela terá suas derivadas, ou seja, a partir de uma determinada frequência, nós temos outras frequências derivadas dessa primeira que nós chamamos de frequência fundamental. Então, dessa fundamental, nós vamos ter a chamada segunda harmônica, terceira harmônica, e aí para quem conhece de música sabe do que eu estou falando, né? É a segunda, é a terça, né, que nós falamos lá dos instrumentos musicais. Então, veja só o que acontece no sinal senoidal. A nossa onda fundamental é essa forma de onda de 60 Hz, essa senoide de 60 Hz. Quando nós falamos da segunda harmônica, nós estamos falando dessa onda senoidal de 120 Hz, ou seja, é uma forma de onda dobrada em relação à fundamental, por isso chamada de segunda harmônica. Quando nós falamos da terceira harmônica, estamos falando desse segundo quadrante, onde nós temos uma forma de onda que tem as mesmas características da fundamental, mas que ocorre numa frequência maior, ou seja, numa frequência 3 vezes maior, que é de 180 Hz. E assim nós vamos ter a quarta harmônica, a quinta harmônica, ou seja, a mesma característica senoidal, mas acontecendo em frequências maiores. Então isso acontece naturalmente, ou melhor, depende da carga que nós aplicamos à nossa rede elétrica. A rede elétrica vai emitir aquela forma de onda senoidal com 60 Hz que foi produzida lá numa hidrelétrica. E então, quando nós aplicamos essa forma de onda numa carga, dependendo do funcionamento dessa carga, ela vai gerar essas harmônicas na rede. E isso, na maioria das vezes, será algo muito prejudicial para a qualidade da rede. Então, nós vamos, na verdade, analisar qual é a distorção harmônica que acontece nessas redes. E para tal, nós podemos fazer um cálculo de taxa de distorção harmônica, ou seja, quanto que nós estamos distorcendo desta forma de onda fundamental através das nossas harmônicas. Isso é um estudo bastante complexo, um estudo bastante aprofundado sobre a qualidade dos sistemas de potência. Existem profissionais especializados apenas nisso, nessa qualidade no trabalho das harmônicas. Então, para que apenas vocês conheçam, nós temos essa taxa de distorção harmônica, que verifica essa distorção da fundamental em relação às harmônicas, e nós temos esse cálculo para fazermos encontrarmos essa taxa de distorção harmônica. E então, o que é importante para a gente são as técnicas para nós evitarmos essa distorção harmônica. Existem algumas soluções, das mais simples às mais complexas, como por exemplo, realizarmos algumas adaptações na instalação, a utilização de dispositivos particulares na alimentação e a filtragem. Bom, obviamente, quando nós temos um problema de harmônica, nós vamos tentar tratar isso da maneira mais simples possível. Por exemplo, o inversor de frequência, que é o equipamento que faz o acionamento elétrico do motor, ele gera diversas harmônicas, mas existem alguns parâmetros
no próprio inversor de frequência, em que você pode suprimir valores de frequência. Assim, você consegue eliminar algumas harmônicas que possam estar interferindo no seu equipamento. Então, é uma simples adaptação à instalação. Já na utilização de dispositivos particulares, nós vamos prever alguns simples dispositivos que possam eliminar também essas harmônicas, como, por exemplo, o uso de transformadores, ou até transformadores isoladores, para isolar a rede da carga. É muito comum também em alguns equipamentos eletrônicos você perceber, por exemplo, no cabo de alimentação da fonte de um notebook, de algum equipamento do gênero, você percebe lá uma bolinha, né, que é colocada ali naquele cabo. O que é essa bolinha? É justamente um núcleo de ferrite que está buscando filtrar um pouco das harmônicas que podem ser geradas nessa fonte de alimentação. E então chegamos à última técnica, a mais difícil, que é a filtragem. Porém, é a que vai conseguir resolver com excelência os problemas das harmônicas. E quando nós falamos de filtros, nós falamos de alguns tipos de filtros que nós podemos encontrar. Por exemplo, o filtro passivo é o mais simples de ser construído, porque nós vamos utilizar apenas um indutor e um capacitor em conjunto com essa rede. Quando nós criamos um filtro LC, um filtro de indutor e capacitor, nós conseguimos calcular uma frequência de ressonância. Essa frequência de ressonância é que vai anular a frequência da harmônica. Então nós vamos calcular o nosso filtro a partir da frequência harmônica que é indesejada para o nosso sistema. Então nós calculamos esse filtro e colocamos ele em conjunto com a rede e a carga que está prejudicando esse sinal. O filtro ativo é um filtro que já tem características diferentes. Já é um circuito eletrônico, né, já tem uma alimentação específica, então ele vai ser construído com dispositivos, componentes ativos. Então, diferente lá do capacitor, do indutor, que são componentes passivos, vamos utilizar de microcontroladores, de circuitos integrados, que vão buscar resolver esse problema da harmônica. E então nós temos os filtros híbridos, que vão reunir as duas soluções de filtros, os filtros ativos e os filtros passivos. Então, algumas frequências já determinadas, você resolve com o filtro passivo. Agora, frequências que possam aparecer e você quer monitorar essa frequência e quando ela aparecer você resolver, você vai ter que utilizar um filtro ativo, que fique monitorando essa harmônica e já envie uma contra-harmônica, uma frequência de ressonância para resolver essa harmônica. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Aqui nós temos um link que vai explicar um pouco mais sobre as harmônicas nos sistemas elétricos. Isso vai demonstrar para vocês todo o prejuízo que as harmônicas podem trazer a uma rede elétrica. E então, um exemplo de filtro ativo que faz a correção das distorções harmônicas. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto distorção harmônica. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!